com toda a seriedade que esse caso merece e o que ele pode representar olhando adiante para o governo Lula, para o cambaleante governo Lula, é que a quarta-feira começou agitadíssima com uma operação e tanto da Polícia Federal que investiga fraudes bilionárias no INSS, claro, nosso sistema previdenciário. E segundo as investigações, pessoal, o desvio supera inacreditáveis, inaceitáveis 6 bilhões de reais, algo em torno de 6 bilhões, 300 bilhões de reais. Inclusive o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o Alessandro Stefanuto, foi afastado da função. E essa operação está sendo considerada uma das mais importantes e mais delicadas da Polícia Federal em muito tempo, porque envolve diversas questões, diversos contornos, diversos personagens e até o presidente Lula, pessoal, foi avisado diante da complexidade do problema. Mano Ferreira, não dá para a gente não colocar nos termos de que isso é de uma covardia atroz, inaceitável, é vampirismo social na veia, né? Completamente, Marinho. É absolutamente revoltante que a gente volte a acordar de manhã cedo com uma notícia como essa. Não em função do trabalho da Polícia Federal, que é exemplar, mas em função do roubo e do mega esquema que esta operação denuncia. A gente está falando de 6 bilhões de reais desviados de aposentados e pensionistas numa invencionice de associação, de contribuição associativa. Era utilizado como um mecanismo para fazer um desconto automático nos pagamentos de aposentadorias e pensões pelo sistema do INSS, tudo de forma fraudulenta, segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. É um mega escândalo, estamos falando de 6 bilhões de reais, é muito dinheiro, é algo que faz com que essa operação seja a maior operação desde a Lava Jato, fazendo apuração de desvios de corrupção. A gente precisa que as investigações prossigam, que todas as responsabilidades sejam devidamente apuradas e tudo indica que tem gente bastante graúda envolvida no esquema que já levou ao afastamento do presidente do INSS. E acho que aí é o maior, enfim, é o maior fator que comprova a extensão e a veracidade das informações. Claro que, como manda o bom manual do jornalismo, a gente deve evitar julgamentos precipitados, que as responsabilizações sejam efetuadas, Jess Peixoto, mas se realmente for tudo confirmado, é algo nível Operação Lava Jato. Não dá para a gente subestimar o impacto que isso pode vir a ter num governo que atinge níveis de impopularidade nesse exato momento, nesse final de abril de 2025, superiores até o auge do mensalão em 2005. Jess. Não, é uma situação realmente revoltante. Mas vale mencionar, André, que o período que a operação está abordando não é só do governo Lula. Ele começa em 2019 e vai até 2024. Então, são anos e anos em que um esquema de corrupção tirava dos idosos, tirava de quem às vezes recebe um benefício porque está com algum problema de saúde, não consegue mais trabalhar, descontava dessas pessoas, descontava ali do valor dela para passar e repassar outras contas, tirando dinheiro de quem precisa. Isso é gravíssimo, isso mostra um problema endêmico no Brasil. Nós já escutamos até que a corrupção no Brasil não acontecia mais, coisas desse tipo, mas isso não é verdade. A corrupção no Brasil, ela segue em ascensão. Passa governo, vem governo, ela é um problema estrutural. E as medidas precisam ser estruturais. Porque não é só descobrir, prender e afastar. Muito mais do que isso é manter preso. Porque as punições, muitas vezes, para esses crimes intitulados de colarinho branco, elas são brandas, elas são revisadas, elas entram em um jogo político de pessoas poderosas que muitas das vezes impede o avançar da investigação. Nesse caso aqui, nós vimos o afastamento do Stefanuto pela própria justiça, o que já é um mérito, porque se está sendo investigado numa situação tão grave como essa, toda essa situação precisa ter afastamento. Mas que tristeza isso acontecer no nosso país, ainda mais no INSS. É inacreditável, para dizer o mínimo, mas para trazer com a maior precisão possível para todos vocês ficarem bem informados e situados nesse
ao que tudo indica, mega esquema, inaceitável, ainda mais porque afeta diretamente as camadas mais vulneráveis entre nós. Nessa selvageria do Brasil do jeito que está, né? Ganha um contorno ainda mais dramático. E é a Aline Beckett, nossa repórter Aline Beckett, que se junta a nós com todas as informações. Aline, por favor, traz o panorama aqui pra gente, o que se sabe até esse momento, os valores, personagens envolvidos. A palavra é sua. Olá, bom dia a você, muito obrigada, bom dia a todos. Exatamente, como você muitíssimo bem disse, é uma operação em larga escala realizada pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União e muito delicada, né? Até porque essa operação precisou sim do aval do presidente Lula. E essa investigação revelou que entidades representativas de aposentados e pensionistas estavam realizando descontos indevidos nos benefícios dos previdenciários sob uma justificativa de mensalidade associativas. Além ali de Stefanuto, outros 5 servidores do INSS também foram afastados por uma determinação judicial suspeitos de um envolvimento neste esquema. E aí, essa ação coordenada pela Controladoria Geral da União e também pela Polícia Federal estima que entre 2019 e 2024 as fraudes tenham causado um prejuízo de aproximadamente 6,3 bilhões de reais aos beneficiários do INSS. Então, hoje foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, além também de ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária. Vale ressaltar também que essas diligências elas não foram cumpridas somente no Distrito Federal, mas em mais 13 estados, como Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Ou seja, em todas as regiões foram cumpridas essas diligências. Eu sigo por aqui acompanhando. Existe uma expectativa agora de uma coletiva por volta das 11 horas da manhã no Ministério da Justiça, com a presença também do diretor-geral André Rodrigues, da Polícia Federal, para que eles possam pontuar ali mais informações sobre essa operação e agora os próximos passos dela também, já que a gente vem destacando aqui que é uma operação muito delicada, inclusive até essa coletiva que vai ocorrer às 11 horas da manhã também passou pelo aval do presidente Lula. Eu estarei lá acompanhando. Volto com você. Inacreditável, Aline Beckett, obrigado aqui pelas informações. A gente já vai acionando a nossa bancada aqui com o David de Tarso, até porque fica claro que era uma espécie de esquema, que a gente nota a extensão dele se alastrando por vários estados, diversas regiões e vários anos também, onde isso vem sendo arquitetado, de pelo menos 2019 a 2024, e claro, culminando nessa situação inacreditável, nessas associações, espécie de sindicatos fantasmas, em tese representando os aposentados, enfim, realmente servindo como verdadeiros vampiros de quem mais precisa desse tipo de provento e de sustento, quando eles mais merecem, depois de tanto tempo servindo e trabalhando. Pois é, eu fico impressionado, Marinho, com essa situação, porque, primeiro, o déficit da Previdência, né, mais de 300 bilhões de reais. Outra situação também é que as pessoas ficam às vezes por anos na fila de espera para conseguir se aposentar. Tem que ficar comprovando que está viva a pessoa, tem uma série de protocolos que a pessoa precisa seguir para conseguir, de fato, ter acesso à Previdência. E aí, desde 2019, todo esse desvio de mais de 6 bilhões de reais sendo feito. Então, por que a gente não vê efetividade em relação à fiscalização? Porque esse crime, como a Jazz bem colocou, né, de colarinho branco, muitas vezes a pessoa nem sofre as sanções. Aí devolve uma parte do dinheiro e fica tudo certo. Depois está tudo tranquilo. Claro que as investigações elas precisam avançar, ainda estão no começo. Acredito que a Polícia Federal vai conseguir evidenciar isso, sim, mas precisa de avanços também para que a gente veja mais ações de fiscalização, mas não só no INSS, em outras instituições também. E é inaceitável, né, Márcia Dantas se juntando aqui a nós no Morning Show, que o dinheiro, o precioso dinheiro, o escasso dinheiro destinado ali para realmente abastecer os programas sociais, para realmente dar um padrão de vida minimamente condigno com quem mais precisa, é saqueado e roubado e desviado por esse bando de bandidos, ainda que engravatados e em mansões, são bandidos da pior espécie com que a gente está lidando aqui.
É verdade. Bom dia, gente. Olha, o presidente foi afastado, né? O presidente nacional do Seguro Social, o Alessandro Stefanuto, ele foi afastado, mas, gente, não é só ele, né? É um esquema muito maior. A gente sabe que esses esquemas aí envolvem até médicos, envolvem pessoas envolvidas ali naquelas provas de vida. Existem várias coisas dentro do INSS que são investigadas há muitos anos e que a gente não entende como ainda não funcionam. E é isso que você falou, Marinho. Em relação às pessoas beneficiadas, o que mais me impressiona é gente na fila de espera, é gente ali tentando realmente ter um benefício de vida ali para conseguir sobreviver por anos e anos e anos e não consegue receber. E aí a população sofre muito, muito com essas fraudes. 6 bilhões de reais. Será que esse dinheiro vai voltar algum dia para os cofres públicos? Será que essas pessoas vão poder receber esse dinheiro de forma digna em algum momento? É isso que a gente espera, né? Porque agora a operação está acontecendo, vários mandados estão sendo cumpridos, mas a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer com essas pessoas, né? Porque não adianta só afastar o presidente se o buraco é bem mais embaixo, né, gente? Não, e recentemente eu trouxe uma informação, inclusive aqui na Jovem Pan, falando que o tempo de espera, que era de 38 dias, aumentou para 41 dias de um mês para o outro. Está muito próximo do teto, que é de 45 dias, para que haja uma resposta, não que a pessoa vai receber o benefício. Então, assim, é um absurdo a gente ver que é um sistema ineficaz, as pessoas muitas vezes ficam aguardando por isso, e agora todo esse esquema de corrupção sendo desvendado. Parece que teve ultimamente uma reavaliação de todo o sistema. Acho que foi ano passado, a gente fez uma reportagem, que iam colocar até informatizar em todas as partes do Brasil. Não teve isso, gente? Teve. Na verdade, é uma reestruturação. Uma reestruturação desde o ano passado. Do sistema que seria revisto, né? Mas ainda está sendo implementado, não está não tá completamente totalmente, né? legalizado e funcionando. Então, eu acho que vale adicionar, Marinho, a gente vai ter mais detalhes sobre esse esquema na coletiva que está marcada para as 11 horas, mas uma informação que já foi adiantada é que o esquema envolvia descontos no pagamento dos benefícios numa alíquota chamada de contribuição associativa, que é uma espécie de imposto sindical, que aí levanta uma outra discussão sobre a obrigatoriedade dessas contribuições, que são, na minha visão, além de um assalto ao trabalhador, uma completa inversão de valores a respeito de como deve se dar uma relação associativa numa democracia. Porque a ideia de que a pessoa seja obrigada a contribuir, independentemente da sua própria vontade manifestada, é um assinte, é uma infantilização do cidadão brasileiro que é absolutamente inaceitável e que abre margem para esse tipo de esquema. Porque se você não tem autonomia para escolher se deseja ou não fazer parte de um sindicato, se deseja ou não fazer parte de uma associação, você fica refém dessas pessoas, você fica refém de esquemas e você deixa de fiscalizar se a associação, se o sindicato está fazendo o seu trabalho adequadamente. E aí você abre margem para fraudes como essa de associações que não prestam o serviço e que roubam o poder das pessoas e o dinheiro das pessoas, segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. E com, claro, a vista grossa e também a cumplicidade de diversos servidores públicos que facilitaram essa insanidade seguir avançando por tanto tempo. E é aí que mora também, enfim, talvez das principais pecados ou covardias nessa história toda, né, Jess? Não, sim. Até porque, enfim, você está lá, você é um aposentado, velhinho, esperando estar num copo de água, vai do seu provento, vai pingando ali todo santo mês. É como se essas associações fraudulentas tivessem uma espécie de canudinho invisível por baixo, sugando lentamente a água, enquanto ali o beneficiário segue fingindo ou achando que está tomando a própria água que ele conquistou, mas do nada só está, enfim, saindo evaporação, e do outro lado o bandido está lá sem sede e com um Porsche na garagem. É basicamente isso.
Perfeito, André. Foram mais de 211 mandatos de prisão hoje que foram executados, várias ações. São várias pessoas que estão envolvidas, vários servidores. E vale mencionar que os servidores, eles têm um dever, como o nome diz, de servir. Eles têm um dever de fé pública, eles têm um dever com você. E aqui vale a gente levar para o Brasil real. Quem são essas pessoas que estão sendo maculadas, que são escolhidas dentro desse processo? São pessoas que muitas vezes elas não sabem ler. Podem ser pessoas que muitas vezes não conferem os olerites e, como o Mano colocou, que acham que aquilo é um desconto obrigatório. Pensam, o governo está me dando, ele está descontando o que é obrigatório, mas não é obrigatório. Ou seja, várias das formas de funcionamento que eles executam aqui é de má fé e é para quem mais precisa. É a pessoa que às vezes é um aposentado que mora lá no interior, que trabalhou a vida inteira e ganha um salário mínimo para viver com uma família de 3, 4, 5 pessoas. E são essas pessoas que estão sendo sequestradas, assaltadas, que estão sendo dizimadas e que estão tendo dinheiro tomado. Quando nós falamos que corrupção mata, não é no vácuo. Corrupção mata porque às vezes esse é o dinheiro de um remédio, esse é o dinheiro de um plano de saúde. E mais, é extremamente imoral isso. É revoltante que tanta gente que precisa, que confia. Tem gente, pessoal, tem aposentado que não sabe num caixa eletrônico sacar a sua própria aposentadoria, não sabe olhar, precisa de ajuda. Então imagina qual a chance dele perceber uma fraude nesse olerite. É zero e essas pessoas se aproveitam. E elas merecem passar anos, pelo menos uns 30, na cadeia por isso. E a gente lembra que a proteção dos nossos dados, dado que esses beneficiários eram inseridos nesse esquema, Mano Ferreira, obviamente sem qualquer consentimento, e a lógica desse esquema todo, ela é muito sofisticada, mas ao mesmo tempo é muito simples e extremamente perversa. Porque realmente eram valores assim que pareciam pequenos, né? R$20, R$30 descontado mensalmente, o que a pessoa ali, talvez ali no frenesi do próprio cotidiano, da luta do dia a dia, nem percebia que estava saindo. Mas você multiplica isso por milhões e milhões de pensionistas e beneficiários, é aí que a gente chega nesse montante bilionário, inclusive no mínimo ou pouco mais de 1 bilhão de bens apreendidos em viagens de luxo, de imóveis e carros de opulentes de toda sorte, né? É inacreditável, inaceitável. E, claro, a gente vai chegar à raiz disso, Márcia. Eu queria só contar uma história pessoal. Eu sou de Belém do Pará. Sim? Minha família inteira, né, de lá. E a parte materna da minha família vem de uma cidadezinha chamada Ganhuão, que é no interior da Ilha do Marajó, a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Sim. E, recentemente, a minha irmã é fotógrafa, foi fazer um trabalho nessa comunidade que é muito pequenininha e muito pobre. Para vocês terem uma noção, não tem nem barco, de linha de barco que chega lá, só barco clandestino. Muitas reportagens sobre, inclusive, exploração sexual infantil. Por que eu tô falando disso? Porque minha irmã foi fazer um trabalho como fotógrafa lá e ela descobriu que essas pessoas foram enganadas por falsos beneficiários que chegavam lá para pegar os dados delas, de pensionistas, de aposentados, fizeram um empréstimo nos nomes dessas pessoas, porque não sabem ler, que muitas vezes não sabem escrever, que não tem condições alguma de ir a um banco, nem tem banco perto, assim, é uma comunidade ribeirinha. E aí a minha irmã, para se aproximar dessa comunidade, para fazer fotos, para registrar as histórias, demorou muito tempo, porque essas pessoas tinham medo e receio de gente que já foi lá para roubar, para pegar os dados dela, falsificar documentos, como a gente viu aqui. Eles vão responder por corrupção passiva, ativa, falsificação de documentos, violação de dados. São alguns dos crimes que a operação está combatendo. Então, gente, o que a Jess falou sobre essas comunidades, sobre essas pessoas serem realmente vulneráveis, acontece mesmo. Eu vivi na minha pele, na minha família, pessoas, primos distantes que ainda vivem nessas comunidades que tiveram seus documentos ali fraudados em corrupção, em situação assim. É muito difícil mesmo. Seja na pequena ilha e sofrida ilha de Marajó, no nosso Pará, seja em tantos e tantos estados e regiões como a gente está vendo hoje, o problema e o buraco, nesse caso, é bem embaixo, mas também quem está escavando é quem está em cima, pessoal. E a gente precisa chegar nessas pessoas, não é isso, Mano? É isso. Márcia e Jess destacaram muito bem os efeitos disso sobre as vítimas. Mas eu queria chamar a atenção para o fio que precisa ser puxado na investigação a respeito dos beneficiários desse golpe. Porque a gente está falando de associações e sindicatos. É preciso puxar o fio
de que organizações são essas que receberam esses benefícios fraudulentos e mais, o que fizeram com esses recursos. Porque nós sabemos que muitas vezes nós temos no Brasil uma utilização indevida da máquina sindical e de associados em função de interesses políticos e eleitorais. Então, a investigação precisa ir a fundo, puxando o fio e seguindo o caminho do dinheiro para entender quem são os reais beneficiários de um esquema mega gigantesco como esse, que a gente está falando de 6 bilhões de desvios. Se esses recursos tiverem sido utilizados para o beneficiamento de candidaturas, a gente está falando também da possibilidade de uma fraude ao sistema político brasileiro, uma fraude à democracia com beneficiamento ilegal de campanhas, como já vimos diversas vezes na nossa história. Então, precisamos estar atentos como sociedade e como imprensa, acompanhando os desdobramentos dessa investigação, porque esse fio que precisa ser puxado pode acabar chegando em questões muito poderosas e que envolvem muitos interesses. Inclusive, muitas pessoas serão apontadas também, né? Porque, além do Stefanuto, também tem o Vanderlei Barbosa dos Santos. Exatamente. Ele que é o número 2 do INSS, que também está sendo alvo dessa investigação. Então, claro que a gente não pode aqui acusar ninguém de forma precipitada, mas me espanta também diretores dessas instituições não acompanharem de perto o que está acontecendo de fato. Então, assim, falar que não sabia, falar que não tinha essa informação, porque se você elege alguém para estar nesse cargo, subentende que a pessoa esteja verificando os reais motivos diante de um déficit que vem aumentando cada vez mais. E Jess Peixoto, pelas informações preliminares, de fato é um esquema arquitetado sendo, sendo empreendido, né, acontecendo, né, há muitos e muitos anos. Inclusive transcende a atual gestão do governo federal do presidente Lula. Claro que estoura no colo dele e só mostra, né, talvez a omissão é estrutural, o buraco e o problema é mais endêmico. Não, mas antes da realização da operação, o próprio chefe da Polícia Federal esteve com o presidente da República numa reunião, isso que a gente está apurando. Sim. Então, ele comunicou que seria realizada essa operação e todas as evidências que a Polícia Federal já tinha encontrado. Só adicionando informação, Alessandro Stefanuto, ele é filiado ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro Márcio França, enfim, um partido extremamente relevante que faz parte do coração do governo Lula. A informação é que ele é filiado ao partido, mas o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, já emitiu uma nota dizendo que, apesar dele ocupar a presidência do INSS, o nome dele não teria sido uma indicação do partido de forma oficial. E o Vanderlei Barbosa dos Santos também é o número 2, mas ele é cargo de carreira, né? E por várias vezes já esteve à frente da INSS. Eu acho que esse é um ponto que vale destacar, porque na ânsia do dia a dia, a gente quer culpar um lado sempre pela situação de corrupção no Brasil. Só que isso não é real. Todo o sistema, ele é feito para que a corrupção ela vença. Quando a gente tem uma omissão do nosso sistema legal que valoriza e que, em certo grau, protege aquele grupo, ou pelo menos ameniza penas, ou pense aí nos últimos políticos que você consegue imaginar que foram presos por corrupção. Qual deles está preso? Provavelmente nenhum. Então, isso não importa o partido, isso importa um jogo de estrutura. Então, o que leva ele, o Stefanuto, e aí tem presunção de inocência, de fato, ele está sendo investigado, mas o que levaria presidentes, trocas regimentais dentro dessas instituições, como foi lá atrás com a Petrobras e tantas outras estatais, e se troca o presidente, mas o esquema se mantém? O que leva a isso? A estrutura de poder que se cria e a forma como a corrupção não é devidamente punida no nosso país. Então, isso é um incentivo que os atores, eles busquem agir de uma forma maldosa em relação ao bem público. E isso não vai mudar se nós não mudarmos a estrutura legal, se a gente não mudar as punições, se a gente fala muito de impunidade para ladrão de celular, a gente fala muito de impunidade para quem assalta na rua, mas tem que falar da impunidade também de quem está nesses altos cargos e leva a situações de corrupção, a servidores públicos, muitos honestos, muitos bem treinados, mas no final do dia tem a reputação manchada por conta desses desvios. Então a gente precisa urgentemente no Brasil voltar a combater corrupção.
Porque a corrupção, ela é uma raiz de um problema estrutural muito sério no Brasil, que é, em vez da gente olhar para o povo, a gente olha para o topo. E o topo se beneficia do povo sofrendo. Não, e o povo sofrendo, né? Do jeito que a coisa anda. A gente está falando de aposentadoria, salário e maternidade, todos os auxílios imagináveis para o povo mais sofrido, pensões, enfim, para nem mencionar. Enfim, a gente só espera que essa sangria, essa hemorragia seja estancada o quanto antes e o INSS, para ontem, seja moralizado e não vire o Instituto Nacional da Sangria Social, porque é o que a gente está vendo. E realmente o pobre e o idoso sendo realmente explorado e sugado de uma forma cruel, para dizer o mínimo, né? A gente segue adiante aqui, não sem antes fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede social, corrigindo aqui, meus amigos, pela rede Jovem Pan de rádio, meus amigos e minhas amigas. A gente volta já para vocês. Marinho, posso trazer... A gente segue adiante aqui com um rápido complemento do Mano? Claro, e a gente segue adiante. O Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, também acrescentou que a indicação de Alessandro Stefanuto à presidência do INSS teria sido feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que, por sua vez, é ligado ao PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Claro, a Jovem Pan está sempre aberta caso algum dos envolvidos e citados deseje se manifestar. É claro, muito bem colocado, e é isso, né? A gente, enfim, está lidando com um montante de 6 bilhões, 300 milhões, pelo menos esse é o valor que a gente recebe aqui com as informações. Talvez, pelo que tudo indica, é uma espécie de 14º salário, só que para o crime organizado dessa vez, e muitos engravatados envolvidos, sem dúvida alguma.